Então vamos lá. Vamos prosseguir ali. Agora fizemos a etapa do Leite. Vamos agora para a etapa do Dória, tá? Vou juntar esses elementos todos. O João Dória Júnior recebeu no LIDE. O LIDE é um grupo de lideranças empresariais que ele lidera, ele representa. Ele recebeu o Valdemar da Costa Neto. Que assim, tem discursos lá. O Valdemar da Costa Neto foi aplaudido de maneira efusiva ali. Tá? Mas o Dória deu as dele ali no Valdemar. E a gente vai mostrar aqui. Está no campo errado. Porque perde tempo olhando o retrovisor. Põe no começo. Tudo. Lógico. Duas pequenas observações, presidente. Os Correios deveriam ter sido privatizados no governo do presidente Bolsonaro. Foi um equívoco, um erro, ainda que com boa administração, ter mantido os Correios sob controle do Estado. Olha a situação dos Correios hoje, agravada 10 vezes ou mais pela péssima gestão que vem tendo. Quanto mais setores puderem estar em mãos do setor, do segmento privado, melhor será a eficiência do Estado em qualquer nível. Onde o Estado fica presente, onde não é necessário, normalmente faz bobagem. Segundo aspecto, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro e principalmente um futuro melhor para o Brasil. Duas pauladas seguidas no Bolsonaro. Duas pauladas assim, ó, tum, tum. Porque o Dória, a carreira política dele foi basicamente destruída pelos Bolsonaro, né? E óbvio que o cara guarda rancor. E ele tentaram destruir, inclusive, o LIDE depois. Ele foi lá, se juntou um pouco ao Lula. E ele foi sobrevivendo. E agora, os Bolsonaro foram atrás do Dória. E eles querem apoio não só do Dória. Paralelamente, eles querem apoio do PSDB. Mas não eram os Bolsonaros que denunciavam o Dória e o PSDB? Eu acho isso cômico. É cômico. É engraçadíssimo. Que agora... Peraí, tá falhando aí, ó. Tá falhando, né? Oi. Foi. Tá? Voltou? Eu acho cômico, eu acho engraçadíssimo que eles que acusavam todo mundo de ser assim, do centrão. A gente tinha do centrão. Os tucanos, o perigo tucano, cuidado com os tucanos. E o Dória, calcinha apertada. Agora, não, por favor, agora temos que nos juntar a eles. Agora o nosso pré-candidato a presidente, o Flávio, ele é um feminista. E vocês todos que se adaptem. Coitado do militante do Flávio. Ele tá tendo que se adaptar a coisas muito rápidas, Riso. Ele toma bronca agora sobre vacina do Dória e vai ter que endossar o Dória. Ele toma bronca sobre Correios do Dória e vai ter que, né, endossar o Dória. Ele vai ter que se sentar com a Aécio pra pedir apoio. Olha aí, Valdemar se reúne com a Aécio em busca do apoio do PSDB a Flávio. Reunião entre Valdemar Costa Internacionais e Constantino que tá falando lá. O cara falou, mas ele mandou um apesar do bom governo. Achei isso bem pai e covarde. Não é. O que ele tá falando ali é que durante o governo do Bolsonaro, as estatais elas tiveram um desempenho melhor. Acho que ele tá falando da boa governança que houve nas estatais. Ele tá falando especificamente dos Correios. Acho. E aí que houve uma governança melhor ali, papapipobá. É isso. Mas que deveria, a despeito disso, ser privatizado. Acho que o que o Dória tentou passar ali foi isso. Então agora todos esses agentes políticos, ele tá ok. É isso? É isso? Entendi. Só pra saber. Porque eu acho que não tem problema conversar e negociar e ser conhecido por grupos e pessoas diversas. Eu já critiquei e critico muito os bancos brasileiros. Isto posto, eu fui nos bancos lá na Faria Lima, fui conversar com todo mundo. Fui em evento de sindicalista. Fui num podcast ligado aos sindicatos metalúrgicos lá em São José dos Campos. Mas, né, veja só, eu não fiquei apontando todo mundo falando, apareceu na foto com o cara, Qual é? Papinho. E é muito engraçado, a eles tudo é permitido, inclusive roubar. Aí vem, né, assim, tem um cara que foi escalado pra me atacar, o Rodrigo Cocô Instantâneo. Como ele é tratado pelo Olavo de Carvalho. O nosso bola de soja, ele tá lá, assim, desesperado. Aí ele, a prioridade, derrotar Lula. O caminho, costurar uma frente ampla de apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas isso inclui até o Dória, consta. Sim, até o oportunista do Dória. Qual o limite, então? O MBL. Essa turma não queremos por perto, mas os seus 150 eleitores são bem-vindos. Meu querido Rodrigo Cocô Instantâneo, o humilhado, tá? A bola de soja, a fêmea da Flórida.
Cara, você vai se arrepender muito dessa frase. Já foi devidamente guardada a sua e a do Paulo Figueiredo. Elas serão muito usadas por mim no segundo turno, quando o Flávio vier pedir o meu apoio, tá? Pra colocar ele no meu governo. E eu não vou colocar ninguém do Flávio no meu governo. Eu repito o que você disse aí. Eu não quero ninguém dos Bolsonaro no governo Renan. Mas os eleitores que votaram no Flávio e que votaram no Jair e que foram enganados por essa família de corruptos, esses eu quero. Porque eles saíram às ruas comigo em 16 e em 15. Esses eleitores virão comigo. E quando o Flávio vier bater a porta, todo corrupto, todo encalacrado, pedindo pra eu fazer algum tipo de beneplácito pra ele, eu vou pegar o teu tweet, eu vou pegar o tweet lá do Paulo Figueiredo e vou botar na cara dele. Tá? Então esse tweet tá guardado, seu gordo patético. Guardado. A real é o seguinte, esses caras têm estômago pra sentar com o Xandão, pra se humilhar igual o pai se humilhou pro Xandão. Eles se humilham pra todo mundo, mas sabe por que com o MBL é diferente? Porque eles têm medo do MBL. Porque eles sabem que o MBL vai surpreender e ultrapassá-los. Nós vamos superá-los. Nós estamos num outro jogo, num outro nível. Nós vamos superar esses caras. E isso dá muito medo. Por isso que a única resposta que eles têm não é o diálogo. O diálogo eles têm com o Tucano, com o petista, com todo mundo. Votam, o governo Lula manda um projeto feminista, eles votam. Eles têm diálogo até com a liderança do governo Lula, eles só não têm diálogo com o MBL. Por quê? Porque o MBL é uma ameaça existencial a eles. Existencial. Tá? E é isso. Entendeu? Lidem com essa ameaça existencial. Like na live. Pois é, todo mundo likeia na live, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. E aí o que que pode, né? Porque assim, falar com o MBL não pode. Não que a gente queira, a gente não quer não. Falar com o MBL não pode. Mas com quem pode? Pois bem, vamos ver o último vídeo e a última atuação de Flávio Bolsonaro. Vamos assistir. 37 anos, morta com 5 tiros na cabeça. Gisele Alves, 32 anos, morta com um tiro na cabeça. Luene Vitória, 24 anos, morta com um tiro no rosto. O que essas mulheres têm em comum? Elas foram vítimas da mesma violência, que continua tirando a vida de mulheres todos os dias no Brasil. E até quando a gente vai se deparar com notícias como essas? Dói abrir o noticiário todos os dias e encontrar mais um caso. Dói como marido, como pai de meninas, como parlamentar, dói como ser humano. A violência virou rotina. A gente não pode esperar a morte de mais mulheres. Mulheres sendo tratadas como estatística, como se fossem apenas números. Cada feminicídio revela uma falha grave que a gente insiste em ignorar. E é importante dizer... O vídeo dele fazendo vídeo. Esses caras são muito fiéis. Isso aqui é muito brega, né, cara? Tem um problema aí, cara. Mas vamos lá. O feminicídio não começa no disparo. Ele é o ponto final de uma sequência de violências que vão se acumulando ao longo do tempo. Ameaças, controles, ciúmes, agressões, sinais que muitas vezes já estavam ali. Não são casos isolados, são histórias que... Pausa! Ele tá lendo GPT, gente. Isso é roteiro de GPT. Não são casos isolados, são histórias até o pior desfecho. Volta. Pô, mas assim, é tudo tão ruim assim? Ali. Não são casos isolados, são histórias que evoluem até o pior desfecho. Roteiro de ChatGPT, argumentação de Erika Hilton, abordagem sobre o problema feita de uma maneira completamente indecente. Vamos lá, dá o play. Em 2025, o Brasil registrou, em média, 4 mulheres assassinadas por dia. É a maior taxa desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2015. Isso não pode e não deve ser tratado como algo normal. Por isso, apresentei hoje um projeto de lei para que a autoridade... Assim, esse cara é tanto meu camisa 10 que o projeto de lei que ele apresentou é o Lei 1400, né? Legal, Flávio.
Legal, vamos lá, vamos lá. possa conceder imediatamente medidas protetivas Autoridade de policial. urgência à mulher, sem ter que esperar por uma decisão judicial. Porque nesse tipo de situação, o tempo não é detalhe, é o que pode salvar uma vida. Amigos, o Flávio tá desesperado para se tornar esse candidato do Centrão, fazer essa metamorfose. E ele precisa do voto feminino e do voto jovem, se ele quiser ter chance de ganhar a eleição. Então ele topou jogar qualquer coisa no buraco em nome dessa tese. Ele já tinha vindo ali semana passada com o negócio da misoginia, um desastre para a campanha dele, e agora ele veio com isso. E vamos lembrar, certas coisas elas parecem, né, mais bacanas do que elas são, mas quando você olha no detalhe, é erro ou dolo. No caso dele é dolo. Tem pessoas de boa fé, a maior parte das mulheres caem no erro. Vamos começar aqui. Separa aquele texto do Eigen, sabe que eu falei? Você tem um react disso? Tenho. Eu leio, a gente vai fazer um react aí eu mesmo falando dessa história antigamente. Mas primeiro a gente tem que pegar a definição do que é feminicídio, tá? Porque uma coisa são crimes motivados por um ódio contra a mulher. Outra coisa são crimes passionais de mulheres que estão em relacionamentos abusivos com homens abusivos, e esse tipo de coisa existe aos montes. E tem que ter penas duras pra esses caras, muito, muito duras. Outra coisa é você tratar toda a morte de mulher como um feminicídio. Como se essa morte contra uma mulher, e no Brasil morre-se gente de todas as naturezas. Morre branco, morre preto, morre mulher, morre homem. Mas, absolutamente, a maior parte das pessoas que morrem é homem. E que mata, praticamente todo mundo que mata é homem, também sendo honesto. Então ele pega isso, ele pega, vamos dizer, essa transformação semântica que a esquerda vai fazendo disso, usa, e aí ele coloca um projeto de lei que tem como fim, ao fim, tornar cada vez mais inviável as relações entre homem e mulher, e que tem como externalidade uma cultura de medo e pânico entre homens e mulheres, porque você começa a gerar desconfianças mútuas. Foi assim que as leis trabalhistas no Brasil destruíram as relações de trabalho entre empregador e empregado, porque elas colocaram as pessoas num clima de tensão tão grande e de falta de confiança, sabendo que você pode tomar uma facada a qualquer momento, que você deixa de confiar e você apenas se protege. E é isso que o Flávio está criando. O Flávio está inviabilizando relações, porque basta uma mulher de má fé apenas fazer chamar um policial. O policial lavraria isso? Como é que funcionaria? A mulher pode colocar qualquer coisa no papel, o cara é obrigado a sair da casa dele? Que loucura é essa? Veja, ninguém nega a violência contra a mulher. Ninguém nega a existência disso. Só que existem outros meios, além do populismo puro e simples. Isso é apenas populismo puro e simples. A mulher vítima de uma agressão, ela pode ir na delegacia, ela pode se afastar e ir para casa de alguém, pode conseguir obter uma liminar na justiça da maneira rápida para tirar o cara de lá. Agora, da maneira como tá, você vai ter as arbitrariedades das mais diversas. E volto a colocar, por quê? Por quê? Tá? Um cara botou, já tem isso na lei caso não tenha juiz de plantão na hora. O que elimina, vamos dizer, o impacto, né, da urgência. Meu Deus, eu tenho um cara vindo aqui em casa, não. Então, na autoridade policial, se não tiver um juiz de plantão, ela já consegue? Então, o que ele está fazendo? É sempre isso. Isso é a criação de um ambiente de desconfiança mútua. Eu volto a colocar, se tem um casal, homem e mulher em casa, com a lei da misoginia que passou lá no Senado, volta para a Câmara depois da possessão do Lula, eu vou colocar, tá? Um casal não vai conseguir brigar. Uma mulher não vai ser contratada por ninguém. Quem vai querer... Olha, de acordo com a Globo News, se você chama uma mulher numa discussão e você interrompe ela ou tenta explicar algo, é misoginia. Ela pode fazer um BO contra você. E esse BO vai equiparar a denúncia à injúria racial, você pode ser preso. Se você interromper uma mulher numa conversa, numa empresa, você pode ser preso. Estamos falando neste nível, essa discussão. Se um casal tá brigando, a mulher, o quê? Vai preso. Preso! Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Essa história é muito Loki.
E aí o Flávio, ele vai comprando. O Flávio é o maior feminista que tem. Bota a foto na tela. Ele é esse cara aí. Deixa eu explicar uma coisa. Existe violência contra a mulher no Brasil? Muito. Mas existe violência como um todo. O Brasil é muito violento. Você resolve muito isso aumentando muito todas as penas. Muito. Então o cara, pô, bateu na mulher. O cara ameaça de bater a mulher. Já tem a Lei Maria da Penha que acelera muito esse processo. Já tem delegacias especializadas em mulher. Aí você aumenta as penas para todas as violências. Esse vagabundo vai muito preso. Nós temos que aumentar as penas. Vamos aumentar as penas, Flávio. Não precisa desse... Isso é populismo de vagabundo, que tem externalidades terríveis. Porque você está entrando numa inflexão que é sobre o conflito homem-mulher. Já você está o quê? Produzindo pautas raciais? De conflito entre negro e branco? É o que você quer ou não é? Gente, vou tocar isso também porque é importante para a direita vencer a eleição.